Olá, estamos dando início ao nosso segundo episódio da Rede Mais Cuidado, em específico no mês de abril, falando sobre a pessoa autista. Eu sou Luciene Gouveia, uma mulher morena, hoje utilizando um macacão coral com um blazer branco, cabelo preto na altura do ombro, maquiada com brincos grandes dourados. E ao meu lado, aqui no estúdio da Rede Mais Cuidado, nós temos a alegria e a honra de receber Dona Cida e Osana, duas mães referências na pessoa autista, mães atípicas, mães de autista, estão conosco hoje para trazer informação de quem vive a realidade a partir da perspectiva da família, a partir da perspectiva da mãe que cuida, que é o principal caminho, o principal vínculo de acessibilidade do seu filho para com a sociedade. Dona Cida e Osana, sejam muito bem-vindas ao nosso espaço, onde a gente trabalha os aspectos sociais, da nossa sociedade e trazendo informação, e sempre ouvindo quem vive essa realidade. É com vocês, meninas. Meu nome é Osana, eu sou mãe de duas crianças autistas. Um tem 14 anos, vai fazer 15, e o outro tem 7. Eu sou de característica branca, os olhos verdes, cabelo loiro, estou vestindo um blusa azul, calça branca, sandália bege, maquiada, e estamos aqui para iniciar a nossa conversa em relação aos nossos filhos. E é um prazer muito grande, falar sobre meu filho hoje é um prazer, porque no início do diagnóstico dele, veio aos 4 anos de idade, e foi muito dificultoso, mas a gente foi vencendo etapa, passando por etapa, e eu digo que hoje a gente já alcançamos um objetivo muito bom, porque ele era não verbal, aos 4, 5 anos de idade ele não falava. E hoje ele veio falar com 8 anos, concluiu a fala aos 8 anos de idade, e hoje, graças a Deus, com 14 anos, é um menino que fala, é uma pessoa inteligente. E ele é capaz, é o que eu digo assim, ele é capaz de tudo. Inclusive, ele tem sonhos de trabalhar, ele tem sonhos de casar. E é uma pessoa que, falar dele assim, a gente até se emociona, Quando a gente passou, pelo aquele bebezinho que hoje está um rapaz. E hoje, assim, a maior dificuldade que eu sinto, diante de meu filho é a sociedade, A sociedade que é mais difícil, a aceitação, a diversidade, o preconceito, muitas vezes na escola, na família, temos preconceito na família, muitas vezes eles não são aceitos. Na sociedade, pessoas olham de maneira que não é para ser. Estamos lutando, vivendo um dia de cada vez. Eu peço a Deus que futuramente meu filho esteja apto ao trabalho, porque ele é capaz, e eu acredito que ele vai, se Deus quiser, vai chegar lá, E hoje é uma alegria muito grande ver meu rapaz, tá? A gente não fica meio até emocionada quando a gente fala de tantas alegrias que ele nos traz. Apesar de um diagnóstico que ele teve aos 4 anos, ele tem autismo e deficiência intelectual, tem a parte cognitiva bem prejudicada, ainda não sabe ler, mas é muito inteligente, extremamente inteligente. E quando se fala de Davi, Davi tem 7 anos. O Davi, ele tem autismo, TDAH e TOD. É uma criança que tem 3 CID e é uma criança extremamente trabalhosa. Ele é o oposto do Arlen. Tudo que Davi faz, Arlen nunca fez.
Então, há certeza de que não temos crianças autistas iguais. Cada qual tem as suas maneiras de ser. Ele não gosta de abraço, ele é uma criança que ele tem a parte sensorial bastante prejudicada, ele não gosta de abraço, ele não gosta de beijo. É um menino que ele fala muito do passado, ele gosta muito de histórias. Praticamente eu acredito que vai ser um historiador. Meu filho é uma pessoa capaz e eu acredito que ele vai vencer. E é isso. Obrigada por compartilhar conosco e antes de já passar para a dona Cida, a gente percebe a diversidade humana, né, se manifestando, cada um do seu jeito. A gente agradece a sua disponibilidade em compartilhar conosco. É importante a gente trazer essas informações sem filtro, como a gente fala, né? Exatamente. A informação de quem vive, porque a maneira que a gente tem enquanto sociedade, enquanto iniciativa privada, em auxiliar para que daqui a um tempo a gente não tenha mais as dificuldades que a gente tem hoje, é aprendendo com quem vive, olhando para a realidade, encarando-a, abraçando-a, e é como você disse, cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única. Dona Cida, agora é com a senhora. Seja muito bem-vinda também. Obrigada. Meu nome é Maria Aparecida, mas todo mundo me chama de Amiga Cida. Eu gosto muito de prestar atenção no testemunho das outras pessoas, porque eu vejo o quão privilegiada nós somos. Eu sou uma mulher negra, tenho 1,60 m, cabelo castanho escuro, crespo, olhos castanho escuro também, e sou feliz comigo mesma, me acho assim bonita, mas já passei assim por muitas dificuldades. Quando eu tive um filho autista, do primeiro momento a gente toma aquele susto, porque a gente está esperando uma criança que nem no manual. Eu sonhava, meu filho vai ser assim, 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 ele vai estudar, vai ter uma profissão, e eu recebi uma criança, um diamante, que eu precisava lapidar e que eu tenho que lapidar até hoje. Então, o meu filho, ele é autista, tem 13 anos, é um ativista, luta pelos direitos dele, e quando a gente convive, eu não olho para o meu filho, ele é autista. Ele é um ser humano que tem as necessidades dele, assim como eu também tenho a minha. E eu aprendi muito com o meu filho. Eu aprendi muito. Eu aprendi a ser uma pessoa mais forte, menos tímida, porque pode não parecer, mas eu sou muito tímida. Menos tímida e lutar mais pelos meus direitos. O susto maior que eu tive não foi pelo meu filho ser autista, porque eu já dava aula em creche e eu recebia crianças de todo tipo. E para mim, as crianças não tinham assim diferenças. Tinha aquela que necessitava mais de mim. Então eu me sentia feliz de me sentir útil, porque aquela criança necessitava mais de mim. Eu não tinha a visão de que ela é deficiente. Então a minha maior luta com o meu filho não é dentro da minha casa. A minha maior luta com o meu filho é do lado de fora, é no exterior. O sofrimento que eu tive não foi pelo meu filho ser autista. Eu sofri mais pelo julgamento das pessoas. Que eu não sabia ser mãe, que eu mimava meu filho, que eu tinha que fazer com que o meu filho obedecesse, que eu tinha que fazer o meu filho se comportar. Então chegou um momento da minha vida que eu não ia para festa, eu não saía de casa, eu me tranquei junto com ele. Mas aí caiu a minha ficha, eu falei, eu não posso ficar trancada, porque lutar pelos meus direitos eu luto a minha vida inteira, eu nasci de pele negra. E quem nasceu de pele negra sabe que a gente tem que lutar pelo nosso espaço. Todos os dias da nossa vida a gente luta pelo nosso espaço. E o autismo, para mim, é a mesma coisa. Só é mais uma batalha que eu vou ter que enfrentar com meu filho. Por isso que desde pequenininho eu ensino a ele a lutar pelos direitos dele. Eu ensino a ele a não se calar, eu ensino a ele na escola, que é onde a gente passa a maior dificuldade, é na escola, porque professores e diretores não estão preparados para receber as crianças com deficiência. Falam frases para a criança que, às vezes, acaba com a autoestima dela, que nem eu estava falando numa reunião que eu fui, que todos os dias eu tenho que ser o para-raio do meu filho, porque
ele recebe as pedradas lá fora e quem segura as pedradas dele sou eu. A gente não pode ficar desesperado, porque essa semana eu encontrei com uma mãe na porta da escola que estava desesperada em lágrimas, porque descobriu que o filho é autista. Desde a primeira vez que eu vi, eu sabia que o filho dela era autista, só que eu não falei, porque tem gente que não aceita. A negação é a pior coisa, porque quando a gente aceita aquilo que a gente tem, a gente vai em busca de fazer alguma coisa para que aquela situação ela venha evoluir. Quando a gente nega, a gente prejudica. Então ela estava chorando, desesperada. Eu dei um abraço nela e falei, ó, primeiro passo para você, tira o desespero. Porque o desespero vai fazer você ficar com problema de saúde e vai prejudicar o seu filho. Tira o desespero e vamos em busca daquilo que ele precisa. Então, numa outra reunião que eu fui essa semana, ela estava lá feliz da vida, aceitando o filho dela com o autismo. E uma coisa que eu disse para ela, você não tem que se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar do seu filho. Você tem que se preocupar em fazer o melhor para o seu filho. Por quê? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, foi só Jesus. Esse foi perfeito na essência. Ninguém é perfeito. Cada um de nós temos uma deficiência. E eu costumo dizer que a pior deficiência do ser humano não é ser autista, não é andar numa cadeira de rodas, não é ser cego. A pior deficiência de um ser humano é a falta de caráter. O impossível, quem quer fazer com que a gente ache que os nossos filhos não vão produzir nada, que os nossos filhos são doentes, que os nossos filhos são incapazes, é da porta para fora da minha casa. Da porta para dentro da minha casa, o meu filho ele pode tudo. Ele pode ser o que ele quiser. E não é porque ele tem autismo, não é porque ele tem as debilidades, as dificuldades dele, que eu vou achar que ele não vai chegar a lugar nenhum. E a mesma coisa eu digo para essas mães que estão recebendo o diagnóstico. O diagnóstico, na hora, parece um monstro que está te atacando. Mas não é não, a gente se torna Mulher Maravilha e derrota o monstro. Meninas, na verdade, como não se inspirar, né? Cada uma com a sua história, com a sua trajetória, com as suas vivências, né? Trazendo informações ao seu modo de viver, que com certeza irão tocar o coração, não só dos nossos colaboradores, mas de todos que tiverem a oportunidade. E aí eu falo, é uma oportunidade ouvir vocês. Osana e Dona Cida, a gente agora caminha para os momentos finais. Osana tem uma trajetória não só do cuidado com seus filhos, né, na nossa comunidade, mas um cuidado com outros filhos, outras mães, indo de escola em escola, levando informação. O mesmo Dona Cida, que é uma ativista, né, que eu tive a alegria de conhecer há alguns anos, né, na militância por uma sociedade melhor, ocupando os espaços públicos, privados, e é por isso que vocês estão aqui hoje, fazendo parte, né, do nosso segundo episódio da Rede Mais Cuidado, que tem, de fato, o cuidado, a preocupação em fomentar, em trazer um pouquinho, né, da realidade que só vocês podem trazer, porque são vocês que vivem dia após dia. Então, na verdade, vocês estão aqui hoje nos ajudando a construir uma empresa mais inclusiva e refletir na sociedade, que nós estamos na sociedade, né? Quem sabe um dia os seus filhos, né, os filhos de vocês não farão parte do nosso time, né, não serão futuros jovens aprendizes da Rede Pharma, né, futuros funcionários. Na fala das duas, o olhinho brilhou quando vocês falaram do mercado de trabalho, né, porque a gente deseja de fato que eles passem por todas as etapas da vida, não são eternas crianças, né, são pessoas que se desenvolvem. Né? Então, muito obrigada mesmo pela participação. Contem conosco, né? E a gente espera sempre contar com vocês. Se quiserem deixar uma mensagem final, fiquem à vontade. Eu venho agradecer em nome da Rede Pharma, né, por abrir esse espaço para que a gente possa falar de nossos filhos. Quando a gente fala de nossos filhos, a gente se sente aliviada.
a gente tem a certeza, diante de um espaço desse, de que nossos filhos são capazes. Eu só tenho a agradecer. E hoje eu estava falando para ela lá fora que para chegar aqui foi uma dificuldade, que eu estava já mandando uma mensagem cancelando a minha vinda. Mas eu só vim porque eu vejo, eu observo o trabalho que a Rede Pharma está fazendo através das redes sociais, e eu acho um trabalho muito bonito, e porque é para você, porque da primeira vez que eu fui pedir a sua ajuda, você me ajudou sem nem me conhecer. E eu não fui pedir ajuda para mim, eu fui pedir ajuda para contribuir com a sociedade. Porque para mim eu não peço nada. Desde que faça algo para mudar a situação de alguém, eu já me dou por satisfeita. Então eu quero agradecer a toda a equipe que nos recebeu com muito carinho, com muito amor, e que esse trabalho que a Rede Pharma está fazendo venha se multiplicar, que outras empresas venham ver o exemplo e venham seguir. Não é feio copiar aquilo que é bom, não. Feio é não fazer nada. Copiar aquilo que é bom é lindo, porque vai ser mais oportunidade para o Felipe, para o Arley, para as Marias, porque não tem só meninos autistas. Que nem Abril Azul. O Abril já deixou de ser azul. O Abril é azul, rosa, é colorido, porque não tem só meninos. Tem muitas meninas também autistas. Então nós agradecemos profundamente, de coração a gente agradece, e que essas crianças elas vão ter muitas oportunidades lá na frente, porque a gente só está sentado aqui hoje para que elas venham ter mais oportunidades amanhã, que não vão ser crianças por toda a vida. O meu já está adolescente, está na fase da adolescência. E eu vou ter que aprender tudo de novo, porque agora eu já não estou lidando mais com a criança, eu estou lidando com um adolescente, já é outro linguajar, já é outra forma de agir. Então, eu vou ter que me adaptar, como qualquer mãe de adolescente, a lidar com o meu filho, para que ele venha se tornar um cidadão de caráter. A minha preocupação maior é que o meu filho venha a ser uma pessoa de caráter. De resto, para mim, ele é perfeito. Muito obrigada. Perfeito foi o nosso bate-papo com vocês, né? Com muita emoção. Muito obrigada pela disponibilidade das duas, em nome de toda a equipe, da produção. Eu vou pedir uma licença poética o nosso chefe que está aqui, né, Urbano, da parte de produção, e fazer um agradecimento, meninas, inclusive com vocês no estúdio. Esse quadro ele foi pensado com muito carinho, com muitos braços, com muitas mãos, com muita troca e fazendo parte, estreando, na verdade, né, nesse mês de abril, esses episódios através da Rede Mais Cuidado. As meninas que estão aqui me conhecem um pouquinho, né? Eu não participo de nada, apenas participar. Então é uma honra estar aqui representando, né, um grupo que realmente se preocupa e está mudando a forma como a inclusão é vista na Paraíba, né? Ser pioneiros, também inclusão, é algo que abre portas, muito para além do nosso espaço familiar, mas abre portas para criar uma nova cultura na Paraíba, né? A Rede Pharma, que tem a Rede Mais Cuidado, ela está fazendo uma divisão histórica, antes e depois, porque nós estamos pensando justamente para além do hoje, né? A gente está plantando hoje para que os Arleys, os Davis, as Marias, os Franciscos, os Rogérios, todos possam ter um futuro mais inclusivo, uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente fomenta a oportunidade para os nossos filhos, a gente fomenta a oportunidade para que outras empresas, outras instituições, né, comecem a cultivar essa nova forma de pensar. Então a gente fica por aqui, com o coração repleto de alegria, com muita emoção, abraçando a toda a equipe, a todo mundo que está nos bastidores e principalmente a vocês que estão dando a oportunidade para que a gente aprenda com vocês. Até breve!